Acordes com baixo invertido. Sabe quando você vê na cifra aquela barrinha, tipo C barra G, D barra F sustenido, enfim, todas essas nomenclaturas de baixo invertido. Hoje a gente vai cobrir aqui, vai entrar um pouquinho mais fundo nesse assunto do que são os acordes com baixo invertido. Então, na verdade, às vezes a gente já sabe o que são, já consegue tocar, que provavelmente talvez seja o seu caso, mas a ideia aqui é expandir para conseguir realmente escolher qual desses acordes você consegue tocar. Então não vai ser uma aula básica só em como fazer esses acordes, mas vai ser uma aula principalmente voltada para a gente conseguir ter mais opções, para sempre que a gente tiver que tocar esse tipo de acorde, a gente ter mais opções na mão para a gente escolher pelo ouvido e não escolher pela mecânica, né? Tipo, eu só sei esse acorde aqui, eu faço desse jeito. Então a parte mais importante para mim sempre, antes de entender como fazer, é por que fazer. Na verdade, toda vez que a gente tem esses acordes com baixo invertido que aparecem sempre nas músicas, né? A gente sempre tem a opção de conseguir montar eles de diversas formas, mas a parte mais importante para mim de por que estudar é que eles criam uma sensação muito diferente numa música. Por exemplo, se eu tocasse Dó e Fá, que seria... e começasse a tocar... eles vão gerando outros sons, né? Tudo vai ficando um pouco mais bonito e um pouco mais com uma cara às vezes gospel, né? Com uma cara meio de harmonia de igreja, meio Ray Charles usava bastante, enfim, todo mundo usa porque é lindo. Então, para mim, a parte mais importante aí desse porquê estudar é porque, no mínimo, você vai ganhar alguns movimentos com um acorde só. Então, toda vez que a gente vê esse acorde com a barrinha, né, vou pôr aqui na tela, um C barra G ou barra qualquer coisa, a gente está entendendo que ele não propriamente é uma inversão. Inversão de acorde é quando a gente tem, por exemplo, Dó, Mi, Sol, e eu inverto, por exemplo, a nota do baixo e passo ela para a ponta, e fico com Mi, Sol, Dó. Isso também vem cifrado como C barra E, né? Dó com baixo no Mi, mas hoje a gente não vai cobrir muito em como a gente vai organizar essas inversões, e sim como a gente vai trocar a nota do baixo, criando movimentos diferentes e principalmente organizando na mão formas mais simples, ou seja, a gente vai bem na prática, a gente não vai na teoria, tá bom? Então o primeiro passo aqui que eu acho importante, hoje eu vou cobrir basicamente acordes maiores só, que já são coisas pra caramba assim, que são acordes tríades. Então a parte mais importante aqui pra mim, de saber como eu consigo organizar isso no meu play, já consegue me deixar um pouco mais na frente, porque ao invés de eu estar tocando uma região assim, por exemplo, um Dó aqui, e aí de repente eu vejo aquele Sol com baixo no Si e eu só sei esse shape, só sei esse formato de acorde, aí eu sou obrigado a usar ele toda vez. Então é isso que a gente não quer fazer. O que a gente quer fazer aqui é escolher exatamente qual tipo de acorde que a gente vai usar. Então a gente vai usar aqui com base naquele sistema do Caged. Para você que não sabe o que é Caged, a gente tem o acorde, por exemplo, de Dó, em 5 aberturas, e para cada abertura a gente tem ele nas 5 posições, certo? Vou supor aqui que você já tem essas aberturas, a gente vai trabalhar em cima delas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é começar a quebrar os acordes. Como assim quebrar? Eu vou dividir esse acorde de Dó maior, por exemplo, em basicamente bloquinhos de 3 cordas. O primeiro seria esse, o segundo seria esse e o terceiro seria esse. E eu vou começar a criar algumas mecânicas para trocar o baixo desse acorde, ou seja, para trocar a nota grave desse acorde. Então, na verdade, Dó com baixo no Mi nada mais seria do que o acorde de Dó com o baixo, ou seja, com a nota mais grave no Mi. Agora, o que acontece é o seguinte, tem um probleminha aqui. Às vezes a gente faz esse acorde de Dó e já põe o baixo e toca a sexta e a quinta juntas, assim.
E o som já não é muito legal, porque parece que ele fica um pouco embolado, porque você está tocando uma nota grave, que seria do baixo, mais uma outra nota que seria do baixo também. Então, geralmente, a gente faz uma escolha entre uma nota do baixo. A ideia aqui, basicamente, é quebrar, ter bloquinhos de acordes com baixos invertidos para a gente ter opções de acorde diferentes, né? Por exemplo, para esse mesmo Dó aqui, ao invés de eu tocar sempre esse Dó com baixo no Mi, aqui eu vou começar a quebrar ele e vou trabalhar com esse bloquinho de baixo, que seria essa posição, só que eu estou usando essas 3 cordas de baixo, né? Só isso. Então, se eu tocasse o baixo no Dó, seria isso, o baixo no Mi seria isso, e o baixo no Sol seria isso. Aí por que eu estou colocando o baixo no Dó, no Mi e no Sol? Porque ele é respectivamente tônica, terça e quinta do acorde. Então a gente vai colocar o baixo em todas as notas hoje, mas a gente sabe que a primeira escolha que geralmente as pessoas fazem é colocar o baixo em alguma nota do acorde também, tá? Então eu vou mostrar aqui alguns sistemas que eu uso e que eu acho legal pra caramba, para ir desenvolvendo uma certa mecânica na mão esquerda para conseguir requerir esses acordes quando a gente precisar tocar. Então, por exemplo, com esse bloquinho, eu tenho baixo no Dó, tenho baixo no Mi e tenho baixo no Sol. E aí eu tento evitar de tocar o acorde inteiro, porque eu quero trabalhar só com esse bloquinho mesmo. Ou eu poderia colocar o baixo no Mi aqui. E aí, por exemplo, já que eu troquei o baixo, coloquei o baixo no Dó, no Mi e no Sol, ou no Dó, no Mi e no Sol, eu também quero ter a percepção de colocar ele, 1, nas notas do acorde, 2, nas notas da escala e 3, na escala cromática. Então, só com esse bloquinho aqui, eu vou começar com as notas do acorde, que seria Dó, Mi, Sol. Aqui no Mi eu tenho 2 opções, eu posso tocar Dó, Mi no grave ou Mi aqui nessa oitava de cima, né? Oitava de cima na partitura, tá? Por isso que a gente fala oitava de cima. Beleza. Eu poderia tocar na escala, que seria Dó, Ré, Mi, Fá ou Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Se eu fosse fazer descendente, seria Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. Eu tô pensando quase como se fosse um piano, né? Eu tô isolando em uma mão. Aqui eu tô tocando Sol, Dó e Mi e tô tocando todas essas variações. Por exemplo, se eu tivesse que encadear Dó com o acorde de Fá, eu poderia usar esse movimento Dó, Sol, Fá ou Dó, Mi, Fá. E eu já começo a criar esse movimento do baixo, né? Claro que se a gente estiver tocando com baixista, a gente vai criar um pouco menos esses movimentos no grave e vai começar a criar esses movimentos mais no agudo, por exemplo. E você está ouvindo, na verdade, essa melodia do baixo conseguindo se movimentar. Ou seja, eu tô com a mão no acorde, mas eu consigo fixar um bloquinho e deixar os meus outros dedos trabalharem nisso. Então é quase como se eu estivesse criando uma mecânica dos exercícios para acordes com baixo invertido, que são relativamente coisas simples de se fazer, mas que na hora que a gente estuda, se passou reto aí, você estuda pouco e talvez esse vídeo te ajude. Então olha só, para esse bloquinho eu tive Dó, Mi, Mi e Sol. Se eu fosse na escala, eu teria Dó, Ré, Mi ou Mi, Fá ou Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Se eu pegasse a outra metade de cima, aqui ao invés de ser Sol, Dó, Mi, eu teria Mi, Sol e Dó. Eu vou contar que eu teria esse acorde, só essa opção do baixo no Mi, né? E esse cara com baixo no Sol. Apesar de soar parecido, eles não têm o mesmo som, porque isso é bem diferente de... Você percebe que quando eu tenho esse Mi na ponta, o acorde ele é um pouquinho mais aberto. E quando ele tá fechadinho aqui na tônica, porque eu tô terminando na tônica, ele tem um som um pouquinho mais retraído, né?
toda essa perspectiva de trabalhar com um bloquinho vai deixando a sua mão bem organizada para tocar às vezes a mesma posição do acorde e você sentir ele de duas formas diferentes. Essa parte é super interessante, porque eu não estou tocando pensando no acorde inteiro, eu estou pensando em bloquinhos, assim, ou assim. Uma vez que eu fiz isso, então, com esse bloquinho, agora o que eu vou fazer, eu vou tocar a escala. Então seria Dó, aqui seria Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Fiz isso então com esses dois bloquinhos, que foram esse e esse. Aí eu vou fazer a mesma coisa, por exemplo, com esses dois bloquinhos, mas na verdade eu vou modular para o Fá aqui. Então no acorde de Fá, eu teria esse bloquinho mais o baixo. Então eu teria Fá, Lá e Dó, ou Fá, Lá e Dó. E se eu estivesse pensando na escala de Dó maior ainda, eu poderia ter Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Isso vai me dando mais acordes na minha mão, porque eu vou trocando o meu baixo e, na verdade, eu vou criando formas diferentes, né? Aí essas forminhas que eu vou criando de forma diferente, esses... vai me dando mais mobilidade, porque eu consigo mover os baixos, e não necessariamente eu estou de olho só nessa movimentação quando ele está na cifra, mas sim para criar movimentos melódicos, né? Porque aqui eu estou pensando com baixo no Fá, com baixo no Mi, com baixo no Ré e com baixo no Dó. Isso tudo vai me dando liberdade, e eu só estou na primeira posição, tá? É assim, é um conceito super legal. Dá para expandir ele pra caramba, eu só tô aqui na primeira posição. Beleza, consegui criar isso nesses dois acordes, eu só tô usando de novo Dó e Fá. Ou seja, o meu primeiro bloquinho do Dó foi esse, o meu segundo bloquinho do Dó foi esse. Do Fá, o meu primeiro bloquinho seria isso, né, que seria um pedacinho desse acorde, e o segundo bloquinho seria isso. Então eu poderia tocar aqui Fá com baixo no Fá, Fá com baixo no Lá e Fá com baixo no Dó. Então, se você perceber, agora eu consigo ter um movimento pequeno para fazer essa mudança assim. Ou. Percebe a diferença do som e quanta coisa que a gente ganha? E eu ainda tô com aqueles mesmos acordes que a gente aprendeu quando tinha, sei lá, 12 anos de idade, né? Porque eu tô pensando... sempre nesses bloquinhos. Então vou cobrir agora todas as aberturas relacionadas ao Caged. Vou mostrar para você como que você consegue transferir essa ideia, né, que é uma ideia super simples, assim, eu parei aqui para explicar bastante. Vou abrir agora o conceito inteiro em todos os acordes do Caged, né, que existem pelo braço, só para mostrar para você a dinâmica desse exercício. Então eu fiz esse primeiro Dó na abertura do Dó. Agora eu vou fazer o próximo Dó na abertura do Lá, que seria esse carinha aqui. Então eu divido ele primeiro com esse bloquinho, e eu estou dividindo ele bem de maneira física mesmo, assim, eu não estou pensando muito na divisão das notas, estou pensando só em isolar as cordas 3, 2 e 1. Com baixo no Dó seria isso, com baixo no Mi seria isso, com baixo no Sol seria isso, ou isso. Se fosse na escala seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ou Sol, Lá,
Si e Dó. E aí eu começo sempre a tentar perceber como que a minha mão consegue organizar esses desenhos. Porque eu quero, na hora de tocar, ter essa percepção rápida de usar os acordes do jeito que eu desejo usar, né? E não só porque eu lembro daquele shape, enfim. Beleza. Fiz aqui no Dó, ou seja, eu fiz com baixo na tônica, com baixo na terça, com baixo na quinta, em 2 oitavas. E aí eu fiz com baixo na escala, que seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Se você tentar olhar para minha mão nesse sentido, talvez você vá se perder se eu estiver tocando um pouquinho mais rápido. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo só é mantendo isso daqui, essa estrutura, e tentando me adaptar para tocar o baixo onde eu preciso. Então, o meu primeiro baixo eu poderia tocar assim, ou tocar assim, ou tocar assim. Na verdade, não importa muito, porque o que importa é essa estrutura que está parada aqui e eu estou movendo o outro acorde. Talvez, se você for um cara mais avançado, você vai olhar para esse acorde e falar assim, tá, mas isso aqui é Ré menor com sétima, nona e 11ª. Mas eu estou pensando sempre na estrutura do Dó mais o baixo. Então isso me dá a chance de tocar, por exemplo, de novo, Dó e Fá, assim. Porque eu estou ouvindo o baixo tocando Ré e descendo para o Dó. Por mais que às vezes a gente possa chamar um acorde de vários nomes, a ideia aqui é sempre pensar no movimento do baixo. Então, agora que eu fiz com essa estrutura daqui da ponta, eu vou fazer com essa estrutura, que seria isso. Com baixo na terça, deveria abandonar essa notinha, né, para poder tocar. E com baixo na quinta seria isso. Aí tanto faz. Se você prefere usar uma pestaninha aqui com o C do 3 ou 2, 3, 4. Então, fiz com baixo na tônica, com baixo na terça e com baixo na quinta. Se eu tocasse ele na escala, seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ou Sol, Lá, Si e Dó. É importante eu ir criando essas mecânicas. Porque eu consigo deixar o acorde parado e movimentar o baixo, né? Beleza, fiz nessa abertura do Lá, eu vou para a abertura do Sol. A abertura do Sol, que é essa daqui, tem gente que faz assim, né? Tô fazendo com o meu dedo 4, tocando aqui o Dó na ponta, tem gente que faz uma pestaninha assim e toca ele com a pestaninha. Eu vou tocar do primeiro jeito, que é um pouco mais simples, tá? Mas a gente pode tocar de todos os jeitos. Então ele seria essas 3 cordas e eu vou tocar o baixo lá em cima, no Dó, ou no Mi, ou no Sol. Então eu fiquei com Dó com baixo no Dó, Dó com baixo no Mi e Dó com baixo no Sol. Se eu fosse tocar pela escala, seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Fazer descendente, que seria ao contrário, né? Quero que você entenda a ideia e que você reorganize a sua mão para conseguir tocar isso, tá? Se eu pegasse o bloquinho de cima, seria esse cara. Então ele seria Dó com baixo no Dó, com baixo no Mi e com baixo no Sol. E aí, de novo, na escala, vou fazer ascendente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E de novo, Dó, o baixo no Lá poderia estar aqui também. Onde a gente tiver opção, a gente toca. Porque a ideia não é enxergar o acorde, por exemplo, C/A, que seria Dó com baixo no Lá, como uma coisa estática, né? Uma coisa tipo, eu tenho que tocar esse acorde. Não, para você enxergar que o movimento do baixo saiu do Dó e foi pro Lá, para a gente ter essa possibilidade de tocar esse... Porque a gente está vendo que isso é o baixo no Sol, isso seria o baixo no Lá. Por mais que a gente esteja tocando numa região
média, tá? Então vou pegar agora a última opção que a gente teria, que seria essa, que eu tô usando as cordas 5, 4 e 3, e vou tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, eu poderia pôr aqui, Lá, Si e Dó. Isso vai te dando mais mobilidade na mão, porque se eu tocar tipo Dó, Si, Lá, você consegue até ouvir que o som do baixo fica mais fácil de identificar, né? Porque eu estou conseguindo organizar a minha mão para poder receber essa informação. Ou seja, eu não estou criando um acorde que tem o baixo invertido. Eu estou criando uma estrutura onde eu consigo mudar o baixo do meu acorde. Por isso que é tão importante quebrar os acordes em pedacinhos, né? Então eu vou pegar essa abertura aqui. A primeira coisa que eu vou fazer nessa abertura do Mi é separar essas 3 últimas cordas. Eu vou tocar o baixo no Dó, o baixo no Mi, o baixo no Sol ou o baixo no Dó. Se eu pensasse na escala, seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Vou fazer descendente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. Se eu pegasse agora esse mesmo shape e subisse, ao invés de usar essa estrutura, vou usar essa estrutura. Então agora eu vou ter Dó com baixo no Mi e com baixo no Sol. Se eu colocasse na escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, poderia pôr o Lá aqui, ou se eu colocar ele aqui, eu tenho que desistir desse Dó, Si e Dó. Certo? E às vezes a gente pode tocar assim com o polegar, ou se você preferir fazer assim com o dedo 1, a seu critério. Cada um tem um tipo de play. Eu adoro tocar com o polegar, isso acho que me dá mais possibilidades, né? Então às vezes eu faço, por exemplo, Dó, com baixo no Dó, e com baixo no Ré, às vezes eu faço assim com o dedo 3, ou às vezes eu faço assim e movimento o polegar também. Enfim, são só possibilidades, né? Vou agora para a abertura do Ré. Como essa abertura tem já essas 3 últimas cordas aqui, então eu vou pôr com baixo no Dó, com baixo no Mi, com baixo no Sol. Agora eu vou fazer na escala, que seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. É super importante ir entendendo como realocar os dedos, assim, né? Beleza. Vou fazer ascendente, seria Dó, Ré, Mi. Por exemplo, vou pôr esse Fá aqui atrás, ó. Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E é super importante ir criando essas mecânicas para conseguir ir trocando o baixo e deixando um bloquinho parado, porque é uma outra mecânica de mão, né? Vou pegar de novo esse mesmo carinha, só que agora eu vou dividir ele aqui, ó, nessa outra metade, que são as 2 metades que eu pude dividir, porque como eu estava tocando 4 cordas, eu teria 3, 2, 1 e 4, 3 e 2. Então agora eu vou usar essa, que seria Dó, com baixo no Mi e com baixo no Sol. Então agora eu tenho essas, e agora eu vou fazer na escala, que seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Beleza? Terminamos essa posição. Agora a gente vai para a primeira posição, que é a primeira posição que a gente já fez, que é a abertura do Dó. Mas eu vou fazer ela presa aqui também, porque eu quero poder deslocar ela para outros tons. Então eu tenho aqui, de novo, a mesma coisa, com baixo no Dó, com baixo no Mi e com baixo no Sol. Com baixo no Dó. Agora eu troquei, né? Troquei a minha aberturinha, peguei essa e passei ela para cima. Então ela ficou com baixo no Dó, com baixo no Mi e com baixo no Sol. E faço ele com a mesma estrutura, com baixo no Dó, com baixo no Si, com baixo no Lá, com baixo no Sol, com baixo no Fá, no Ré, no Mi, no Ré e no Dó. Então esse estudo é uma estrutura super simples, mas na verdade demanda muito da mão, porque para cada acorde que você trocar, você precisa saber onde estão os baixos, né? Agora, a minha sugestão de estudo
é você começar a praticar, por exemplo, eu só cobri os acordes maiores, então eu vou praticar Dó e Fá. Então eu começo com uma posição e aí eu tento juntar essas 3 de baixo com as 3 de baixo do Fá. E aí eu começo a pensar assim, Dó, eu tenho esse acorde. O próximo acorde seria Fá, maravilha. Agora, o meu baixo está no Fá. Ao invés de eu voltar e pôr o baixo no Dó, eu começo a perceber assim, eu posso pôr o baixo na terça do Dó, que seria o Mi. Isso já vai me gerando um outro som, né? Eu não vou entrar muito nisso aqui hoje, mas geralmente o baixo na terça ele abre um pouco o acorde, né? Ele deixa o acorde um pouquinho mais aberto, olha que legal. E o baixo na quinta deixa ele um pouquinho mais pesado, assim. Então, a gente começando a entender isso, como que a gente consegue organizar, eu começo a pensar que eu tenho só 2 acordes e eu fico tentando inverter esses baixos e criar outros movimentos. Mudei de posição, né? Você percebeu que aqui eu já estou tocando, movimentando a escala, né? Dó, Ré, Mi, Sol e Fá. Porque aí eu já começo a criar uma independência do caminho do meu baixo para tocar junto com o meu acorde. Isso vai me dando muito mais chance de tocar o acorde de uma maneira mais andada, assim, um pouquinho mais movimentada, porque eu tenho... Então eu fiz, por exemplo, Dó, Ré, Sol, Fá, Ré, Si e Dó. Então eu não estou pensando muito que esse acorde é Fá, esse acorde é Fá com baixo no Ré e esse acorde é Fá com baixo no Si. Eu estou pensando só na melodia nesse. Então eu faço. Isso tudo vai me dando chance de tocar acordes mais bonitos, né? Mais bonitos no meu gosto, pelo menos. A movimentação do baixo, para mim, o melhor exercício que eu posso criar para movimentar o baixo é separar o acorde do baixo. Então o que a gente fez hoje aqui, por mais simples que pareça, acho que a parte mais difícil é praticar bastante para ter reflexo, de conseguir tocar, ou seja, de conseguir chamar essa informação na hora e ela tá ali na mão. Então eu sempre faço um encadeamento bem simples de acorde porque eu quero usar ao máximo essa estrutura. Então, para usar ao máximo essa estrutura de mudar o baixo, eu preciso realmente separar o baixo do acorde. Eu não posso simplesmente criar um outro desenho de acorde, ou seja, eu não posso criar isso como Dó com baixo no Mi, porque eu não sei onde eu vou estar tocando. Se eu estiver tocando aqui, eu preciso fazer o baixo no meu Mi aqui, se eu for encadear com esse Fá. Mas se eu for encadear com esse Fá, eu precisaria fazer ele aqui. Isso vai me dando mais autonomia de colocar o acorde aonde eu quero e não aonde eu decorei. Então, revisando tudo que a gente viu aí nesse vídeo, a ideia aqui foi como a gente consegue criar um sistema para escolher melhor os acordes com baixo invertido, né? Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu faço, eu desmembro os meus acordes em blocos de 3 notas, né? E separo o que é o baixo do acorde, ou seja, eu tenho esse acorde com esse baixo, ou esse acorde com esse baixo, ou esse acorde com esse baixo. A primeira coisa que eu faço é na tríade, a segunda coisa que eu faço é na escala. Então, Dó, Ré,
Mi, como eu tenho dois, eu toco os dois, Fá, ou Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E você vai ver que a coisa mais legal disso tudo é que você consegue ampliar uma coisa que você provavelmente já tem na mão, que são acordes com baixo invertido. Mas você vai começar a ter a chance de escolher qual você quer. Então, revisando pela última vez aqui, sendo chato mesmo, eu não me importo, a gente quebrou os acordes em bloquinho de 3 notas, dividiu os baixos em tônica, terça, quinta, em todas as posições, né? E depois a gente dividiu isso na escala. Se você for um músico avançado, eu recomendo você dividir ele na escala cromática, ou seja, fazer Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, ou Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Para você ter uma mecânica de você conseguir prender um espaço de um acorde e ir movimentando o baixo. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida ou se você curtiu esse vídeo, deixa um comentário aí e me deixa saber, tá bom? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo aí.